Boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião do pré-natal de alto risco de hoje, dia 17 de fevereiro. Hoje nós vamos discutir mais um protocolo, atualização de um protocolo, que é o protocolo de cesariana, e o Caio vai apresentar para a gente as atualizações que foram feitas nesse protocolo. Então, Caio, pode começar. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Caio, eu sou residente do segundo ano da residência aqui de GO do Hospital das Clínicas e eu vou apresentar o protocolo nosso de cesariana que foi revisado no ano passado pelo professor Mário. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o conceito da cesariana, as indicações, as contraindicações, o planejamento pré-operatório, o preparo pré- e intraoperatórios, as profilaxias antibiótica, a profilaxia contra eventos tromboembólicos, a técnica operatória e os cuidados no pós-operatório imediato. Ao longo da minha apresentação, tudo que tiver escrito em vermelho é o que eu estou dando destaque para o que foi adicionado ao protocolo. A qualquer momento, né, vocês podem fazer pausas ou para a gente debater algum tema que tenha sido colocado como novo no nosso protocolo. Bom, então falar um pouquinho do conceito da cesariana aqui para vocês é um pouco querer ensinar o padre a rezar a missa, né? Vocês mais do que ninguém já sabem, né? Que a cesariana é um procedimento operatório por meio do qual é feita uma laparotomia com incisão do útero para a extração do feto. Ela é indicada quando o médico ou a paciente acreditam que o parto abdominal ele vai proporcionar melhores resultados maternos e ou fetais do que o parto vaginal. Bom, as indicações de cesariana, aqui estão tanto as indicações absolutas quanto as indicações relativas, né? É o sofrimento fetal agudo, são as síndromes hemorrágicas agudas, a rotura uterina, o prolapso de cordão umbilical, as distócias funcionais do trabalho de parto, as malformações fetais que impossibilitem o parto via vaginal, as apresentações fetais anômalas, a placentação anormal ou a vasa prévia, as infecções maternas com risco de transmissão perinatal, que são o HIV, quando essa carga viral é desconhecida, ou a última carga viral superior a 1.000 cópias por ml, as pacientes com herpes genital com lesão ativa ou com infecção após as 32 semanas de idade gestacional, aquelas pacientes cujos fetos possuem diáteses hemorrágicas, pacientes que possuem obstruções mecânicas ao parto, pacientes com cirurgia uterina prévia, que houve entrada na cavidade endometrial, pacientes com 2 ou mais cesarianas prévias, pacientes com câncer cervical invasivo, pacientes com doença inflamatória intestinal perianal ativa, com risco, né, de causar fístulas, história pregressa de reparo de fístula retovaginal ou de reparo de prolapso de órgãos pélvicos, pacientes com algumas situações específicas, como história pregressa de AVE ou de hemorragia intracraniana, pacientes paraplégicas ou tetraplégicas, estenose, coarctação ou aneurisma de aorta, e o que foi adicionado agora no protocolo, que é a suspeita de macrosomia fetal. A indicação de cesariana naquelas pacientes cujo peso fetal estimado ele é mais do que 5 quilos para gestantes não diabéticas ou maior do que 4,5 kg para gestantes diabéticas. Se alguém quiser fazer alguma ponderação aqui. Tem aí as indicações clássicas, se alguém quiser alguma sugestão. Essa aí da macrosomia, eu particularmente eu acho que podia ser ter um peso menor, mas essa aí é a clássica que é aceita pelo American College, mas na nossa realidade os fetos não são tão grandes, então... Quase nenhum feto chega a 5, né? Mas também é difícil você indicar uma cesariana por um peso acima de 4 quilos, se a paciente... aí depende de outras coisas, né? Não seria uma indicação absoluta, mas talvez a gente deixar como uma indicação relativa, baseado também na altura da mãe, alguns outros parâmetros, mas que é difícil a gente colocar isso por escrito num protocolo. A Marina, que ajudou a escrever esse protocolo, que fez a maior parte da atualização dele, também está presente. Marina, se você quiser fazer algum comentário, você fica à vontade, viu? Olá, boa tarde para todo mundo, tudo bem? Tranquilo, Mário, obrigada. Em relação a essa questão da macrosomia, é isso, né? Assim, hoje em dia, se eu não me engano, o nosso protocolo fala sobre 4 quilos, né? Mas não é o que a gente acha mesmo na literatura. Eu acho difícil também, assim, eu acho que é uma questão de avaliação com a mulher e ao longo do pré-natal para a gente conseguir entender, assim, qual que é esse peso limite, né? Eu acho que a gente podia colocar
Bom, a gente tem um levantamento de dados do Cismater, que o risco de problema, que uma vez a gente até apresentou um tema livre num congresso, que a gente fez um levantamento de dados do Cismater, e o risco de complicações, lá, segundo a análise que a professora Zilma fez, aumentava quando o feto tinha mais do que 4,1 kg. Então, na nossa realidade, pelos nossos dados, 4,1 kg seria um ponto de corte assim, interessante, sabe? Mas isso nunca foi publicado, é uma análise dos nossos dados. A Kellen está fazendo um mestrado nesse tema. Então, talvez depois que a Kellen tiver publicado o mestrado dela, a gente vai ter um dado mais objetivo. A professora Regina quer se manifestar. Obrigada, Mário. Só fazer um comentário, né, que eu acho que quando a gente pensa num protocolo, né, eu acho que nós devemos ter em protocolo aquilo que a melhor evidência nos diz que deve ser feito, né? Lembrando que o cuidado é sempre individualizado, né? Agora, o protocolo diz, né, qual é o que não deve deixar de acontecer. Então, eu acho que quando a Marina coloca essa questão aí, né, com esses cortes, é o que a evidência diz, né? Você falou aí desses levantamentos, mas eu vou lembrar que o que a gente está trabalhando aqui é com peso fetal estimado, né? E nós publicamos, né? Publicamos em 2001, né? Quando eu falo nós, é porque eu sou uma das autoras do artigo, né? Que foi uma análise de concordância entre a estimativa de ultrassonográfica de peso ao nascimento, comparando curvas, e nós temos esses dados também em relação ao recém-nascido na nossa realidade, na nossa instituição, né? E nós sabemos que o erro ultrassonográfico na estimativa de macrosomia ele é muito grande. E ele tende a ser grande para calcular que ele é grande e, na verdade, não é, né? E isso é considerado, então, nas evidências, né? Então, assim, eu acho que, para fins de protocolo, nós deveríamos considerar a melhor evidência que nós temos disponível. O que não quer dizer, como a Marina disse, né, que em algumas situações a discussão do caso individual, né, então, uma gestante diabética, né, que tem uma história anterior de distócia de ombro. Uma gestante diabética, né, em que nós temos que é uma macrosomia aí entre 4 e 4,500 de estimativa de peso, mas ele tem um percentil de circunferência abdominal completamente diferente, e a gente sabe que isso vai ter uma correlação com o diâmetro biacromial, né? Mas eu acho que uma coisa é protocolo, a outra coisa são ajustes no cuidado individual, né? O protocolo, ele diz o que não pode deixar de ser feito. Ok, muito obrigado. Então, a gente mantém esse que foi colocado para ficar em concordância com a literatura, lembrando que podemos rediscutir aí, baseado nas características de cada paciente. Então, Caio, pode seguir. Bom, as contraindicações, não existem contraindicações absolutas à cesariana. O planejamento pré-operatório. O agendamento ele deve ser feito preferencialmente, então, a partir de 39 semanas, aquelas cesarianas eletivas, obviamente, podem ser realizadas antes, se indicação, né? Com orientações especialmente sobre o jejum, riscos e benefícios do procedimento. Aqui nesse planejamento, eu acho até interessante a gente, né, colocar que uma coisa que está sendo muito utilizada no nosso dia a dia é aquele aplicativo do TeamUp, né, que a gente está colocando todos os pacientes lá, e isso facilita muito no nosso manejo do plantão, né? Boa, cara. Eu acho que a gente pode colocar, estou até anotando aqui, colocar aqui, ressaltar que isso aí é para cesáreas eletivas, obviamente, né? E lembrar de agendar na agenda da maternidade através do aplicativo que a gente está usando. Porque já que esse protocolo é para a gente mesmo, então já fica ressaltado aí que é importante, já que a gente tem essa agenda online, que está facilitando bastante nossa vida, colocar na agendinha online. Isso. Ótimo, pode continuar.
Bom, então preparo pré-operatório. Não é necessário banho de clorhexidina antes das cirurgias. Deve ser solicitada avaliação pré-anestésica para aquelas pacientes com riscos específicos de saúde ou aquelas que nós achamos que têm um risco aumentado para complicações intraoperatórias, que são especialmente aquelas pacientes que seriam asa 3 ou asa 4. A terceira indicação que é solicitar hemograma para aquelas pacientes com risco elevado de perda sanguínea significativa e deve ser feita avaliação sistemática com relação à necessidade de reserva de hemocomponentes. Essas pacientes são principalmente aquelas com anormalidades placentárias, né, principalmente suspeita de acretismo ou placenta prévia, pacientes com pré-eclâmpsia ou hipertensão gestacional, pacientes com 3 ou mais cesarianas anteriores, pacientes que irão ser submetidas à anestesia geral, pacientes que são sabidamente anêmicas ou plaquetopênicas desde o pré-natal, e aquelas pacientes em uso de terapia anticoagulante ou com distúrbios da coagulação. E quarto, deve ser realizada a ausculta de frequência cardíaca fetal. Aqui nesse ponto, professor, até tinha esquecido de comentar com o senhor, e queria colocar aqui na reunião o que vocês acham com relação à obrigatoriedade do toque vaginal antes da cesariana, que aconteceu, deve ter uns 2 meses, eu acho, na maternidade, uma paciente nossa que depois que ela já estava hackeada, que a gente foi sondar, que a gente viu que estava saindo uma secreção, a gente acabou tocando, era uma córeo, já estava com 6 centímetros, mas ela não queria o parto vaginal de jeito nenhum. E assim, saindo pus realmente da cavidade vaginal. E aí a gente ficou, depois eu fiquei super me culpando, eu devia ter feito toque dessa paciente, mas era uma cesariana super eletiva, não tinha nada falando a favor disso. Aí eu não sei. Caio, eu acho que em princípio a cesariana eletiva não precisaria, não. Aí essa situação é uma situação de exceção. Foi exceção, né? Lógico que a cesariana intraparto, você vai ter que fazer o toque antes da cesárea para indicar se até a via de parto. Mas na cesárea eletiva, se ela não está em trabalho de parto, não tem queixa, não. Se ela estiver em trabalho de parto, é diferente. Então, acho que isso não precisa de constar no protocolo, não. Beleza. Alguma sugestão, gente? Algum comentário aí sobre esse preparo pré-operatório? Então, o Caio pode seguir. Não, né? Vou seguir, então. Bom, o preparo intraoperatório. Com relação à sondagem vesical de demora, ela deve ser realizada naquelas pacientes com cesariana anterior. Atualmente, não existem evidências científicas que mostrem que a sondagem seja vantajosa ou protetora em pacientes que serão submetidas à sua primeira cesariana. A segunda coisa é que, se for necessária a remoção de pelos, essa deve ser feita utilizando a técnica de tonsura. Deve ser feita a antisepsia dos sítios cirúrgicos com solução de clorhexidina ou de iodo. E o que foi adicionado é que pacientes em trabalho de parto ou com membranas rotas que sejam submetidas à cesariana, seria necessário realizar a esfoliação do canal vaginal com clorhexidina ou iodo. Bom, aí tem uns pontos polêmicos aí. Eu, particularmente, eu gosto de fazer cesárea com sonda em todo mundo, mas eu entendo que não há evidência. Então, acho que podemos deixar desse jeito e fica a critério do cirurgião de colocar ou não a sonda nas primíparas, nas pacientes que não têm cesárea prévia, na verdade. Mas eu, particularmente, eu coloco em todo mundo porque eu acho que ajuda. Mas eu sei tem muita gente que faz aquela, pede a paciente para urinar logo antes da cirurgia e não coloca a sonda. Mas eu acho que aí fica a critério do cirurgião. E essa questão de fazer a asepsia vaginal, eu também tenho hábito de fazer em todo mundo, que eu aprendi assim e faço assim. Não sei se o termo esfoliação seria o termo mais correto. Esse termo dá a impressão que você tem que limpar muito mais do que o normal, né? Não sei se teria um outro termo. Professora Regina, nos dá uma luz aqui, suas sugestões. Não é luz, não. É mais uma dúvida mesmo. Em relação à sonda, eu acho que é isso, né? Assim, insisto que a gente deve manter em protocolo a questão da evidência, né? Então, assim, para que serve um protocolo, né? Um protocolo ele tem que ser pensado na evidência, né? Hoje não se concebe um protocolo que não seja baseado na melhor evidência, né? E as melhores evidências, com o tempo, fazem com que nós façamos revisão de uma série de práticas nossas, né? Então, eu que estou aqui já no
no apagar das luzes, né, da minha vida profissional, pelo menos, né, vejo... Credo, Ré! Eu vejo quanto eu revi, né, de prática, e não é dizer que eu não fazia uma boa prática, né? Eu fazia uma boa prática para o conhecimento daquela época, mas o conhecimento, muitas das vezes, faz mudanças nas boas práticas. Então, eu acho que isso talvez seja das coisas mais importantes que a gente tem na medicina, né? É se entender como um eterno aprendiz, tá? E aí, esse protocolo, por isso ele tem que estar sempre revisto. E aí a minha dúvida, Caio, é exatamente sobre estudos que validam que a antisepsia vaginal, né, antes de uma cesariana intraparto, modifica resultado de infecção. Você tem esse dado? Não, eu não tenho, professora. Você retirou isso de onde? Não, isso aí foi o protocolo que a gente já tinha. E o Caio só está apresentando, Regina, ele não escreveu. A Marina ajudou nessa parte. Marina, você lembra de onde você tirou esse dado? Marina? Aí é pura absoluta desconhecimento. Então, gente, vocês vão me desculpar, Regina, eu vou olhar isso. Eu me lembro de ter lido. Esse protocolo eu fiz tem 2 anos, eu não lembro mesmo. Mas eu vou olhar o dado, eu tenho o material que eu utilizei em casa, eu tenho costume de fazer, de imprimir, né, as coisas que eu leio. Então, eu vou olhar e eu posso mandar para vocês depois por e-mail. Mas, na verdade, eles colocam, junto com aquela questão da indicação de antibiótico para as pacientes, né, o antibiótico profilático, né, que hoje se usa de forma diferente das eletivas, eles colocam como a prática de limpeza da cavidade vaginal, como diminuição de risco. Vale a pena dar uma revisada, posso estar aqui fazendo confusão, mas eu acho que tenho a impressão, né, que do ponto de vista temporal, né, os estudos mais recentes que eu vi, eles contradizem esse benefício do ponto de vista de infecção, tá? De risco de infecção, né? E ele é um procedimento extremamente desconfortável para a mulher, extremamente desconfortável para a mulher. Então, acho que tem que só dar uma checada aí. Tá, estou anotando aqui para a gente checar antes de passar para frente. Ok. Caio, pode ir. Ok, professor. Bom, com relação, então, né, já super pertinente o que a gente acabou de discutir, com relação a essa profilaxia antibiótica. Ela deve ser realizada em todas as pacientes submetidas à cesariana, seja ela eletiva ou de urgência. Ela, no nosso protocolo, assim como na maioria dos protocolos, ela é feita com cefazolina EV, e de acordo até com as orientações da CCIH, a gente utiliza a dosagem com relação ao peso dessa paciente. O ponto de corte, então, é 120 quilos. Aquelas pacientes com até 120 quilos, elas vão receber 2 gramas de cefazolina, 2 gramas de cefazolina, né? E as pacientes com peso acima de 120, 3 gramas de cefazolina EV. Caio, eu acho que aqui merece uma explicação, que é o seguinte. Esse item, especificamente, eu discuti com a Juliana da CCIH, que, inclusive, a gente revisou todo o protocolo de antibiótico na gravidez. E aí, o protocolo oficial, tradicional, seria 1 grama de cefazolina para pacientes até 60 quilos, 2 gramas para pacientes entre 60 e 120 e 3 gramas para paciente acima de 120. Só que a Juliana me falou que foi uma opção do HC, da CCIH do HC, usar só esses 2 pontos de corte, ou o ponto de corte de 120 quilos, porque ela fala que é mais fácil a gente esquecer de dar 2 gramas para paciente com mais de 60 quilos do que a gente... Tem mais problema do que a gente dar os 2 gramas para paciente com menos de 60 quilos. Então, essa opção de dar 2 gramas para todo mundo com menos de 60 quilos, com menos de 120 quilos, é uma opção institucional. Então, por isso que ela, às vezes, está um pouco diferente dos outros protocolos. Tá? Então, isso aí foi discutido com a CCIH, especificamente esse tópico que eu revi com a Juliana. Ok. E aí tem outro tópico aí, né? Pode seguir, Caio. Isso. E naquelas pacientes alérgicas à penicilina, deve ser feita com clindamicina 600 miligramas endovenosa.
E aí essa outro tópico que é um pouco polêmico, né, que são isso que a Marina acabou de comentar, que pacientes submetidos a cesariana intraparto deve ser feita azitromicina 500 mg EV. Antes da gente discutir, eu vou só colocar de onde foi tirado esse item, que é desse trial americano que foi lançado foi publicado em 2016 no The New England, que ele é um trial multicêntrico realizado com 14 hospitais americanos e 2.000 gestantes que foram submetidas à cesariana, intraparto após amniorexia. Todas essas 2.000 pacientes foram divididas em 2 grupos. O primeiro grupo, que foi utilizado antibiótico profilaxia padrão com cefazolina, de acordo com cada protocolo desses 14 hospitais, mais a azitromicina 500 mg EV. E esse outro grupo controle, que foi apenas com a cefazolina. Os desfechos primários avaliados foram endometrite, infecção de ferida e eventos adversos maternos, que os autores consideraram abscesso abdômeno pélvico, pneumonia, meningite e sepse. E os desfechos secundários que foram relacionados aos desfechos neonatais, que seriam a morte neonatal ou eventos adversos graves neonatais. Os resultados foram, esses desfechos secundários neonatais não houve diferença entre os 2 grupos, mas houve diferença significativa com relação aos desfechos primários, que seria a redução nas taxas de endometrite pós-parto, então 3,8% contra 6%, infecção de ferida, 2,4% contra 6%, e esses eventos adversos maternos, que foi 1,5% versus quase 3%. Ok, então volta lá na do protocolo, cara. Então, a gente sabe de vários serviços, inclusive aqui em Belo Horizonte, que já estão adotando essa sugestão de fazer a azitromicina intraparto para pacientes submetidos a cesariana intraparto. No nosso protocolo, isso ainda não é rotina. E a Juliana da CCH, ela desconhecia essa recomendação. Então, eu mandei esse trabalho específico para a Juliana, mas eu mandei hoje só. Ela não me respondeu ainda. Então, eu acho que tudo isso que envolve mudança de antibiótico, a gente deve passar pela CCH. Mas eu queria escutar a opinião de vocês, se vocês acham que a gente deveria discutir pressionando a CCH para aceitar, ou se elas acharem que não deve, a gente deve ficar mais cauteloso também com a adoção desse protocolo baseado em um único trabalho. Marina, você quer defender isso? Uai, eu acho que tem que fazer. Na verdade, eu acho que isso é um estudo grande, é um único trabalho, mas é um trial, né, feito com 14 hospitais, é um trabalho grande, com uma estatística que mostrou evidência. Bom, na minha prática clínica eu já faço, Mário, nem tanto tempo lá, né? Eu acho que deveria entrar no protocolo. Ok. Professora Regina, quer se manifestar aí a respeito? Professora Lamanda? Não. Acho que se tem um trial, uma evidência, eu acho que o protocolo contempla. Concordo com a Marina. Ok. Eu acho que deveria ser discutido com a CCIH, para ver qual o argumento que a CCIH utilizaria para poder contrapor a qualquer antibiótico tem que ser aprovado na CCIH lá, não tem outra forma, não. Pois é, mas assim, pode ser discutido lá com eles. Tem. Pode ser discutido com o pessoal, é essencial. Né? Pois é, eu tô só tem que ver qual argumento que eles usam para poder não acatar esse protocolo tão consistente, né? Ok, estou só esperando a resposta da Juliana para incorporar nosso protocolo, mas pelo que eu estou entendendo, a opinião de todo mundo é que ele deveria ser incorporado. Então, estou notando aqui, Caio, pode ser. Sim. Bom, com relação à profilaxia farmacológica de eventos tromboembólicos, aqui no protocolo a gente coloca a farmacológica, porque a profilaxia não farmacológica deve ser feita ativamente em todas as pacientes com a deambulação precoce, né? Mas aquelas pacientes com alto risco para tromboembolismo venoso devem ser feitas as profilaxias farmacológica e mecânica. Essas pacientes são as pacientes com história pregressa de algum evento tromboembólico, pacientes portadores de trombofilias ou pacientes com MC acima de 35. A profilaxia mecânica ela é feita com o uso de meias elásticas ou enfaixamento dos membros inferiores, e a profilaxia farmacológica ela está indicada a partir de 6 a 12 horas após o parto.
são categorizadas as pacientes, né, com relação ao peso delas, 50 quilos, de 50 a 90 ou acima de 90 quilos. A nossa primeira opção vai ser sempre enoxaparina, naquelas abaixo de 50 quilos, então, com 20 miligramas uma vez ao dia, de 50 a 90 com 40 miligramas uma vez ao dia, e aquelas pacientes acima de 90 quilos, 80 miligramas uma vez ao dia. Caso elas não possam utilizar enoxaparina ou não tenha disponível, deve ser utilizada a dalteparina, naquelas pacientes abaixo de 50 quilos, com 2.500 unidades uma vez ao dia, de 50 a 90 quilos, 5.000 unidades uma vez ao dia, e naquelas pacientes acima de 90 quilos, 5.000 unidades 2 vezes ao dia. Na falta dessas duas primeiras opções, pode ser utilizada a heparina não fracionada, que independente do peso da paciente, vão ser utilizadas 5.000 unidades 2 vezes ao dia. Alguém tem alguma ponderação? Bom, vou seguir então. Com relação à profilaxia de hemorragia puerperal, ela deve ser feita com ocitocina logo após a extração do recém-nascido. Existem 2 esquemas, que é a ocitocina endovenosa, 3 doses de 3 unidades cada uma em soro, ou a ocitocina IM 10 unidades. Eu acho que está ok também, porque tem a tradicional IM, mas tem a maioria das pessoas coloca também no soro, né? Nos 3 esquemas de soro. Alguém levantou a mão aí? Não, a Regina está só colocando a meta-análise. Eu tinha citado essa meta-análise para o Caio e Regina, da azitromicina. A gente vai levar para discussão. A Ana Luísa está perguntando aqui por quanto tempo seria a profilaxia da trombose. Enquanto a paciente estiver internada, né? No protocolo está escrito assim, né? Durante a internação. Só durante a internação. Ok. Com relação à técnica operatória, também aqui é um pouco ensinar o padre Rezamisa para vocês, mas a incisão à pele ela pode ser feita a Fanestil ou de Cohen, a abertura da cavidade abdominal, preferencialmente a Misgavladash, que é a dissecção romba dos tecidos, que já mostrou que diminui o tempo operatório e também diminui o sangramento. A abertura romba do peritônio parietal. A estereotomia pode ser feita transversal aquerolongitudinal, né, a depender da idade gestacional do feto e questões maternas. Extração placentária, de preferência, que o que a gente tem visto nos trabalhos é que ela não deve ser feita, né, introduzindo-se a mão na cavidade uterina, mas sim com massagem no fundo uterino, né? Curagem uterina com compressas. A esterorrafia deve ser feita com fio forte, Vicryl 1 ou Catigu 1 cromado, sutura contínua e festonada. Deve ser feita inspeção da cavidade abdominal com revisão rigorosa da hemostasia. Aí aqui foi adicionada, né, um item muito importante que muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, que é a contagem, a conferência dos materiais e das compressas. O fechamento da face é com fio forte, Vicryl 1 ou Catigu 1 cromado com sutura contínua. E o fechamento do tecido subcutâneo naquelas pacientes com camada maior do que 2 centímetros, com Vicryl 2 zeros ou Catigu simples 2 zeros, sutura contínua ou separada. Naquelas pacientes que têm um risco aumentado, né, para seroma, hemorragias ou infecções, de preferência que sejam suturas separadas, né, pontos separados. E o fechamento da pele com nylon 3 ou 4 e sutura intradérmica. Também naquelas pacientes com risco aumentado para infecções, esse fechamento pode ser feito com pontos separados também. Tá, lógico que aqui é uma sugestão de técnica, as pessoas têm suas variações pessoais, mas é só para um guia do que seria o preferencial, né? Eu acho esse item da contagem dos materiais importantes de ser adicionado, que faz parte dos protocolos de segurança do paciente. Então, é bom a gente deixar no nosso protocolo descrito, né? Para que as pessoas lembrem dele com mais frequência. Tem alguma sugestão aí de técnica operatória? Eu também, quando eu vi, Regina, eu pensei nisso. Mas o Caio, ele simplificou aqui. No texto do protocolo mesmo está escrito extração espontânea. A Regina está questionando aí se o termo extração da placenta não seria...
não induziria a gente a fazer a extração manual, né? Mas no protocolo, no texto está mais bem descrito. O Caio eu acabei... foi para o slide. Isso, acabei resumindo. Pode seguir, Caio. Pode seguir? Bom, então ainda com relação à técnica operatória, são considerados procedimentos desnecessários e não devem ser realizados. A dilatação cervical com pinça hemostática antes de realizar a esterografia, a irrigação uterina, irrigação abdominal ou irrigação da ferida operatória com solução antibiótica, que isso não demonstrou redução das taxas de infecção pós-operatória, reaproximação do peritônio visceral ou parietal e a reaproximação do músculo reto abdominal. Também são técnicas que já foram mostradas que não têm grandes benefícios e aumentam a dor no pós-operatório dessas pacientes, e a inserção de drenos em pacientes sem risco de hemorragia também. Cada vez você acha menos coisa, né? Daqui a pouco vai deixar tudo aberto. Esses pontos 3 e 4 que são os mais polêmicos ainda, né? O 4 especialmente. Eu acho que o peritônio ninguém fecha mais, mas o reto, eu confesso que eu gosto de aproximar ele, mas eu entendo que cada vez mais eles mostram que não é necessário. Algum comentário, gente, desses procedimentos aí? Ok, então pode seguir, Caio. Então vou seguir. Os cuidados no pós-operatório imediato, né? Então, são os dados vitais dessas pacientes a cada 6 horas, com cuidado especial aquelas pacientes com síndromes hipertensivas, que devem ter essa curva pressórica a cada 4 horas, e pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção, que deve ser realizada a curva térmica a cada 4 horas. Avaliação constante de tônus uterino, sangramento vaginal e de sangramento incisional, ela deve ser realizada. Avaliação de débito urinário também. Aquelas pacientes que estão sondadas, essa sonda ela deve ser retirada a partir de 6 a 12 horas após o parto, se o débito urinário for maior do que 30 ml hora. E naquelas pacientes que não estão com catéter vesical de demora, elas devem ser questionadas com relação ao débito urinário. Deve ser estimuladas a deambulação precoce e a amamentação precoce naquelas pacientes que amamentam, né? E a dieta ela pode ser liberada a partir de 4 horas após o ato cirúrgico, se não tiver nenhuma intercorrência nesse tempo pós-operatório. Ok, acho que também não tem dúvida aí, não. Pode seguir. Com relação à hidratação venosa, podem ser realizados 1.500 ml de soro fisiológico a 100 ml hora, respeitando-se, obviamente, as contraindicações a essas pacientes, né, com cuidado para a gente não dar muito volume, principalmente nas cardiopatas. Devem ser retirados os curativos de ferida operatória entre 6 e 24 horas após o procedimento. E o último item com relação à analgesia fixa dessas pacientes. Devemos evitar os opioides, eles devem ser prescritos apenas se necessário. Então, o que o protocolo coloca? Nas primeiras 24 horas, essa analgesia deve ser feita com dipirona 1 grama EV a cada 6 horas e cetoprofeno 1 grama EV a cada 8 horas, podendo ser utilizado o tramadol, se necessário. E, a partir das 24 horas até a alta médica, dipirona 1 grama VO a cada 6 horas e diclofenaco 50 mg a cada 12 horas, podendo ser utilizado preferencialmente o tramadol, se necessário. Volta aí, Caio. Esses protocolos de analgesia, eles variam de lugar para lugar, né? A gente tem que checar os analgésicos que tem disponíveis, mas eu acho que esse protocolo é um protocolo que funciona bem. Esse controle da dor. Com relação a retirar o curativo da ferida operatória, acho que melhor seria trocar o curativo, né? Porque tira a gazinha e põe aquele só com micropore, né? Depois de... Ela continua coberta nos primeiros dias, né? Vocês não estão deixando 100% descoberto a ferida operatória. Professor, o que eu tenho visto que a equipe de enfermagem tem feito, eu acho que a partir do 2º dia pós-operatório está ficando... Fica descoberto 100%? Descoberto. O que, pelo menos, eu tenho visto nas minhas pacientes é isso. Tudo bem, geralmente eu deixo o micropore só, até tirar os pontos, mas para ser sincero, eu não sei se existe algum estudo a respeito disso específico, não sei se a Marina chegou a ver, ou algum estudo a respeito de deixar a ferida coberta ou descoberta, Marina, você viu? Na verdade, eles colocam que... eu fiquei de lado. Eles colocam que aumenta o risco de infecção, talvez. Se ela ficar coberta? Se ela ficar coberta.
Eu acho que eles colocam que, na verdade, nas primeiras horas, até o banho, né, até a enfermagem levantar a paciente para o banho, que seria interessante manter o curativo, mas que depois ela poderia ficar sem. Eu acho que colocar só o micropóreo não tem menos risco, né, Mário? Eu acho que a questão é colocar aquele curativo com gás e tal, Sim. que aí realmente fica, às vezes, secreção, e isso aumenta um pouco o meio de cultura, né? Tudo bem, vou dar uma conferida também antes de finalizar o protocolo. Eu deixo micropóreo nas minhas também. Pois Eu é. acho que a ferida fica mais bonitinha. Mas aí não é científico, né? Impressão, nossa. É. Eu ia falar aquele negócio de fazer o que você sempre fez, né? A gente faz o que a gente sempre fez. Alguém mais, gente? Algum comentário? Caio? Não. Pode seguir, então. Então, foi essa a apresentação do protocolo. Ok. Professora Regina está falando de hipotermia. Você fala aquele negócio de cobertor, Regina? É isso que você está falando? Soro aquecido? Não, os cuidados básicos mesmo de troca Compressa úmida? Exatamente, né? Assim, a gente vê, por exemplo, se a gente olhar lá naquele... o NICE revisou, né, o protocolo de cesariana. Lá tem uma parte legal de prevenção de hipotermia, né? A COG fala isso como um dado importante. Nós sabemos que isso é importante, ainda mais numa situação em que eu tenho mais risco de hemorragia pós-parto, onde a hipotermia aí, ela é tão um fator tão agravante para fazer um quadro de acidose grave, né? Que eu acho que valeria a pena. Eu tenho visto os guidelines de cesariana sempre valorizar essa questão da hipotermia, Mário. Ok. Anotei aqui também. Como de costume, eu vou fazer essas sugestões, acrescentar essas sugestões que foram feitas e mando para todo mundo, no e-mail de todo mundo, para vocês darem a opinião final. Obrigado, Caio, então, pela apresentação aí do protocolo. Achei que está bacana, deu uma modernizada nele, né? A Regina pôs mais umas sugestões aqui, eu vou olhar e atualizo o protocolo e mando para todo mundo. Então, muito obrigado, boa noite aí para todos, até semana que vem.